Para questões importantes ligadas à segurança pública. Hoje pela manhã, as forças de segurança do Rio de Janeiro ocuparam 10 comunidades e 6 bairros da Zona Oeste. A intenção da ação é retomar territórios e coibir as disputas entre traficantes e milicianos ali na região. De acordo com o governo do estado, essa operação foi idealizada e pautada por informações de inteligência e também sobre os casos de crimes de grande repercussão que aconteceram nas últimas semanas. A operação se concentrou em Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio, Itanhangá, Vargem Grande e Vargem Pequena. No começo do dia, 20 pessoas haviam sido presas, 15 delas em flagrante. Após acompanhar a operação, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, informou que houve denúncias de vazamento. Castro prometeu punir os policiais que tenham passado informações aos bandidos e, de acordo com o governador, atualmente, o maior problema do estado são as armas. Ele voltou a criticar o Itamaraty e cobrou o rompimento das relações diplomáticas com os países de origem desses armamentos dos criminosos. Vou começar essa rodada com o delegado Palumbo, enquanto a gente acompanha imagens que foram divulgadas pelas forças policiais do Rio de Janeiro sobre essa mega operação, 10 comunidades e ainda 6 bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Delegado Palumbo, o senhor acompanha essas operações não somente em São Paulo, mas por todo o Brasil já há muitos anos, né? Uma grande operação, fico imaginando a quantidade de policiais envolvidos, naturalmente para coibir o avanço das facções criminosas que lucram bilhões de reais todos os anos com o tráfico de drogas e também essas milícias que acabam se tornando uma espécie de poder paralelo, né? Cobram taxas, fazem fornecimento de serviços ali na região, enfim. Conta pra gente qual é o objetivo do Estado quando faz uma operação de surpresa desse tipo. E o vazamento acaba inviabilizando que o Estado consiga atingir os objetivos, né? Com certeza. Um dos meus maiores temores, enquanto estava à frente da divisão de operações especiais, era dessas informações vazarem. E, por vezes, elas vazavam. Muitas vezes nós chegamos em locais e não encontramos absolutamente nada. Por quê? Porque alguém avisou. E é por isso que eu sou muito crítico quando você coloca a câmera na rota, por exemplo, que é um grupo que está na linha de frente no combate a essas organizações. Como que você coloca uma câmera, você não sabe quem está ouvindo, vendo, ou se vai passar informações. Nós usávamos grupos de WhatsApp muito restrito, com 10, 15, 20 policiais que iriam estar ali no confronto. Mas é desse jeito que você combate o crime organizado. Muita gente tem um pensamento errôneo, fala que tem que matar, tem que matar. O que essas pessoas não sabem é que quando você mata um integrante de facção criminal, você automaticamente sobe o último que estava na hierarquia no comando. E eles ficam até felizes. Não, para se combater o crime organizado, você tem que mexer no dinheiro das facções. Você tem que mexer aonde eles ganham dinheiro e não ficar com esse pensamento, tem que matar, tem que matar, tem que matar, porque ladrão é igual rato. Você mata um, aparece 10. E é desse jeito a gente vai ficar enxugando gelo o resto da vida. São cooperações com inteligência, governadores investindo nas suas polícias de inteligência para que a gente tenha um resultado positivo. Não vai ser com patrulhamento ostensivo que a gente vai acabar com a criminalidade, com as facções. Não, vai ser com investimento em investigação, principalmente na Polícia Civil, que está capengando por todos os estados brasileiros. Não só em São Paulo, mas no Rio de Janeiro também, se investe muito mais na Polícia Militar do que na Polícia Civil. Não se investe de maneira igualitária. E a Polícia Civil é a responsável pelas investigações, é a responsável por colocar esses chefes de facções no chilindró, mexendo com o dinheiro deles. E o que a gente também tem que levar em consideração é que muitas vezes o judiciário joga contra. E eu vou citar um exemplo aqui. André do Rep saiu pela porta da frente, saiu num alvará de soltura, um chefe de facção. E um dos helicópteros dele, que era usado para o tráfico, foi devolvido. Isso é absurdo. Esse helicóptero já estava em propriedade da Polícia Civil, era utilizado aqui em São Paulo para a remoção de órgãos, para transplantes, que tem que ser muito rápido, somente através de helicóptero, foi devolvido.
Ou seja, o judiciário muitas vezes presta um serviço para a população. Agora, delegado Palumbo, rapidamente, quando acontece esse vazamento, é alguém da polícia que trabalha para o crime organizado que acaba passando essa informação ou não? Muitas vezes os próprios bandidos acabam, sei lá, interceptando o rádio da polícia, por exemplo. Não, a gente não pode esconder, tampar o sol com a peneira, tem a corrupção policial, sim. Isso é um câncer que está dentro das instituições, mas qual profissão não tem gente corrupta? Me aponte uma e depois atire a primeira pedra. Todas têm, todas têm. Por isso que eu sou um ferrenho crítico dessas câmaras em grupos de operações especiais, especialmente na rota. Isso é um absurdo. Luiz Felipe Dávila, mega operação no Rio de Janeiro, o objetivo retomar territórios que são disputados por traficantes e milicianos e, além disso, coibir essas disputas, porque essas populações vivem um fogo cruzado entre os integrantes das facções criminosas, né, que trabalham no tráfico de drogas, e os milicianos que acabam comandando algumas regiões, praticamente são os donos ali daquele pedaço e achacam comerciantes e cobram taxas, inclusive, dos moradores. Dávila. Bom, não há dúvida que a coisa que mais aterroriza a população hoje é o crime e principalmente essa luta de facções que existe no Rio de Janeiro, que felizmente em São Paulo não tem, mas no Rio de Janeiro tem. E isso é uma realidade que aumenta ainda mais a insegurança no Rio de Janeiro. Agora, o delegado Palumbo trouxe aqui a coisa que, ao meu ver, que é fundamental. Como coordenar essas ações surpresa, importante, porque se não tiver um elemento surpresa a gente não consegue desmantelar, com a questão do quebrar as pernas da área financeira do crime. E aí a importância da coordenação, não é centralização. O governo gosta de falar centralização, a gente está falando coordenação das ações do governo federal, principalmente CARF e Receita Federal, com as polícias estaduais. Isso é fundamental para que essa inteligência consiga desmantelar o dinheiro, que se não mexer no percurso do dinheiro, não tem como quebrar as pernas do crime organizado. A gente sabe disso. O jeito para sufocar o crime organizado é pelo dinheiro, é rastrear o dinheiro. Como se diz em inglês, é o follow the money. Segue o dinheiro que a gente consegue chegar lá. Então, isso é fundamental. E essa cooperação precisa ter governo federal. Porque se não tiver governo federal, como é que vai fazer? Então, o governo federal precisa mudar a mentalidade. Não é centralização. É cooperação e coordenação. É isso que nós precisamos na política de segurança pública para quebrar as pernas do crime organizado. Pois é, antes de passar para o Gânio, o delegado Palumbo fez um joia concordando com Luiz Felipe Dávila. Quer fazer seu complemento, delegado? Perfeito, Dávila, é isso mesmo, né? O que o governo federal quer fazer é o SUS da segurança pública, colocando a Polícia Federal com uma certa hierarquia com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Penal, com a Polícia Científica. Isso é absurdo. O que eles querem? O monopólio das investigações? É isso que eles querem? Isso é um erro grotesco. Espero que isso não se concretize através dessa PEC. Já deixo aqui avisado que vou votar contra e vou lutar contra essa PEC absurda. Uma polícia tem que ser independente da outra. Isso é bom, inclusive, para a democracia, porque se tiver centralizado tudo em uma só instituição, se essa instituição se corromper lá na sua cúpula, nós estaremos ferrados aqui embaixo. Você, Gani, que a gente precisa considerar, mega operação no Rio de Janeiro, a disputa entre facções criminosas e também os milicianos, e essa informação que chama a atenção, né? Vazamento dos detalhes da operação que acaba justamente prejudicando as forças policiais quando chegam ali na comunidade, né? O problema, e aí o perfeito comentário do Palumbo, como é bom ouvir especialistas, né, de dentro aí da área, mas o problema dessa criminalidade muito elevada no Brasil, e aí o Palumbo pode confirmar, ela é multifatores, né? Então você tem um problema que entra armas ilegais nas fronteiras e abastece todo o crime organizado, e aí sim é responsabilidade do governo federal. É muito complicado, eu sei, monitorar essas fronteiras, mas ao invés de projeto para interferir em polícia local, em polícia civil ou polícia militar, que tal
melhorar esse patrulhamento nas fronteiras, aumentar esse tipo de operação. Seria uma contribuição já seria uma baita contribuição. Então você tem o problema que entram armas ilegais que abastecem o crime organizado aqui no Brasil. Aí você tem um outro problema, que é uma minoria, mas acaba atrapalhando, que é uma corrupção policial. Por exemplo, o vazamento, né, de informações de dentro, mas isso é mais uma minoria, é mais uma exceção do que a regra. Mas é claro que isso atrapalha a corporação. E toda essa engenharia do crime, porque você tem os financistas do crime que colocam dinheiro no crime organizado, lavam dinheiro e muitas vezes eles nem aparecem ali, eles nem estão na linha de frente, mas eles vivem, né, do tráfico de drogas, do tráfico de armas, então também é necessário atacar este problema. E aí, claro, né, o último, que eu acho que é o mais relevante deles, é que o bandido ele tem a certeza da impunidade nesse país. Ele tem a certeza que nada vai acontecer com ele. Pelo contrário, ele vai sair pela porta da frente na justiça, voando no seu helicóptero, com habeas corpus ali na mão. E aí é o que o delegado Palumbo colocou muito bem. A solução não é você matar, né? Porque muitas vezes o pessoal tem essa ideia sempre, bandido bom é bandido bom. Não é. Pelo contrário, a solução é prender. Ficar preso, né? E ficar preso. Então esse é um grande problema. E aí passa pelo Congresso Nacional leis mais duras e principalmente um judiciário que cumpra essas leis, que coloque o bandido na cadeia e mantenha ele preso. Porque daí, qual que é a ideia de você prender o Caniato? Primeiro, enquanto ele está preso, ele não está cometendo crimes, né? E também melhorar a fiscalização dentro do presídio para que ele não comande facções criminosas por lá. Segundo, né, que você está dando um exemplo, está dando uma sinalização. Olha, se você cometer um crime, você também vai para a cadeia. Então você gera um incentivo para que as pessoas não cometam crime. Mas no Brasil, né, o incentivo é o contrário. Ó, cometa o crime que você vai sair pela porta da frente voando no seu helicóptero. Muitos pensam dessa forma, né, delegado Palumbo? Bom, cometi um crime, fui condenado. Imaginemos que o camarada foi condenado. Depois de cumprir 1/6 da pena, ele pode receber um benefício e começar a visitar os familiares. Será que vai visitar os familiares ou vai voltar a cometer novos crimes? Agora, o Gani tratou da questão que envolve a responsabilidade do governo federal em proteger as nossas fronteiras. Daí eu me lembrei do que disse o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Atualmente, segundo ele, o maior problema no estado do Rio de Janeiro são as armas. E ele criticou o Itamaraty cobrando o rompimento das relações diplomáticas com os países de origem dos armamentos dos criminosos. Bem, eu não sei se os criminosos negociam diretamente com os governos desses países. Presumo que não. Acho que trata-se... No Mercosul, né? Eles sentam lá no Mercosul. Que, na verdade, estamos falando de armas contrabandeadas, né, delegado Palumbo? Me lembro daquele filme O Senhor das Armas, né? Que tinha um contrabandista que vendia armas para muitos países africanos, enfim. Mas não me parece que esse seja o problema. Mas a questão que envolve as fronteiras e as armas contrabandeadas que acabam entrando no Brasil certamente entram para abastecer o crime organizado, não é mesmo, delegado? Com certeza. Eles vêm de muitos países, inclusive através de contrabando, passa tranquilamente por um estado pelo outro até chegar nesses morros no Rio de Janeiro. Mas a segurança pública se faz com a junção dos 3 poderes. O judiciário não sendo complacente, não impedindo a polícia de subir morros como quiseram, né? Então se torna ali um estado paralelo. O que o traficante pensa? Nossa, eu estou foragido da justiça num estado do Nordeste. Eu vou lá para o Rio de Janeiro, porque lá a polícia não entra. E quando entrar, eles têm que avisar. E quando eles avisarem, vai vazar as informações, porque a gente paga alguns policiais corruptos. É assim que funciona. O executivo fortalecendo as suas polícias de investigação, fortalecendo não só com bons salários, mas com recurso, capacitação, com mais concursos públicos, e o legislativo fazendo uma lei pesada contra o crime. Eu sou favorável a acabar com essa progressão de regime. É um absurdo. Eu cito isso várias vezes. Alexandre Nardoni pegou 32 anos e ficou míseros 16 anos. Por que ele tem que ter progressão de regime? Ele deveria ficar preso 32 anos. Tanto é que eu sou autor de uma PEC para se mudar a Constituição, para que se acabe com esse tipo de progressão de regime. A população não quer saber disso. Suzana von Richthofen matou os pais a pauladas.
recebeu o benefício para visitar os pais, que ela mesma matou. Parece piada isso. E aí, quando a gente acaba, por exemplo, com a saidinha, que foi uma batalha que durou mais de uma década e conseguimos aprovar nessa legislatura, no Congresso Nacional, aí vem o judiciário e fala, não vale, vale do jeito que a gente quer. Aí fica difícil, né? A gente fica enxugando o gelo o tempo todo. Pois é, Dávila quer fazer um complemento sobre a fala do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, cobrando Itamaraty sobre uma possibilidade de romper relações com países que fabricam armas e que essas armas acabam abastecendo o crime organizado. Mas espera aí, os criminosos não negociam com os governos desses países, né? Não me parece fazer sentido. Não, é um total desconhecimento do problema. Aliás, sabe qual que é um dos maiores fornecedores de armas para o PCC, que todos nós sabemos? O Hezbollah. O Hezbollah como é que é? Não é nenhuma organização, não é nenhum Estado, é uma organização terrorista que atua no Líbano, aliás, agora aliada do Hamas, atacando Israel. É lá, o Hezbollah é um dos maiores canais hoje de distribuição de arma ilegal para o Brasil, aqui, para as organizações criminosas. E aí, governador, como é que nós vamos fazer? Você vai... Não tem relações formais com o Hezbollah. O que você vai fazer? Romper relação com o Líbano? Não tem nada a ver. É uma coisa absurda o que ele falou. Ele não tem noção do que ele está falando. Aliás, precisa saber por que tem tanta gente do Hezbollah aqui mesmo, na fronteira do Paraná, ali perto de Foz do Iguaçu. Tá cheio de cara do Hezbollah lá. E aí? E aí? Por que a gente não faz alguma coisa? Vamos tratar os problemas como eles são, não vamos ficar inventando falsos problemas. O Brasil está cansado de governante que trata de falso problema. A gente precisa tratar dos problemas reais, porque isso afeta sim a vida das pessoas.